Cristo chamando, chama por ti e por mim. Graças a Deus, estamos juntos nesta manhã de terça-feira, hoje 3 de setembro, estamos iniciando o mês e a semana. Você que está conosco deve estar lembrado, ontem nós ouvimos a primeira parte da mensagem ministrada pelo presbítero Oséias, ele é presbítero da Igreja do Calvário. Hoje ele vai dar continuidade. Antes, porém, queremos lembrar a todos que hoje comemora-se o dia do biólogo e também o dia do guarda civil. Queremos deixar também a palavra de Deus para a sua meditação, conforme encontramos no Evangelho segundo escreveu João capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. São palavras que realmente geram no nosso coração um sentimento de submissão e obediência às palavras do Senhor Jesus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Você tem guardado os mandamentos ou as palavras do Senhor Jesus? Se você tem feito isso, nós parabenizamos. Mas se você não sente que está realmente guardando as palavras do Senhor Jesus, passe a fazer da sua vida, deste versículo, na sua vida, um alimento diário. São estas as nossas palavras. Gostaríamos de deixá-los agora com o grupo de louvores da nossa igreja, o grupo de jovens Nova Voz, louvando a Deus. E em seguida você terá a oportunidade de ouvir o presbítero Oséias.
Versículo 7: venham, desçamos e confundamos a língua deles, a fala deles, para que não entendam mais uns aos outros. O Senhor desceu, veio intervir, veio parar aquela construção, interromper o que aqueles homens estavam fazendo. Olha a ironia do texto mais uma vez. Os homens disseram: venham, vamos construir, vamos queimar tijolos. Deus diz: venham, vamos confundir, vamos dispersar. Esse texto é um dos mais irônicos da Bíblia, irmãos. É Deus mostrando ao homem como ele é falho, como ele depende da ação divina. Deus vem e toca neles. Versículo de número 8: assim o Senhor o dispersou por toda a terra e pararam de construir a cidade. Deus interveio e a coisa cessou. Deus é o dono de tudo, é o Senhor do universo. Ele intervém na história. Nós vimos aqui, irmãos, há 2 semanas atrás, na conferência teológica, o pastor Lázaro falando: Deus está escrevendo a história dele na sua vida. É Deus quem controla tudo e está escrevendo a história. Deus intervém. Há uma ideia, irmãos, chamada, quando a gente estuda a teologia, a gente como estudante, do deísmo, que é a ideia de um Deus que criou todas as coisas e deixou elas ao seu bel prazer, deixou elas vivendo cada um por si. Não tem aquele ditado: é Deus por todo e cada um por si? É a ideia do Deus como um relojoeiro, alguém que criou o relógio, deu corda e o relógio funciona, sem precisar mais da ação dele. A Bíblia não apresenta esse Deus que criou as coisas e deixou ela ao léu. A Bíblia diz que Deus criou em 6 dias, no 7º dia descansou. Sabe qual é a ideia de descansar? É um Deus que senta no trono e reina. E não só isso, Ele sustenta todas as coisas com o poder da sua palavra. Só cai uma folha da árvore porque Deus permite. Você só está aqui, irmãos, não é porque você cuidou da sua saúde, não. Foi porque Deus permitiu e fez você estar aqui. É Deus que controla todas as coisas. Nada foge do poder de Deus, da mão de Deus, dos olhos de Deus. Ele intervém e veio dessa forma com esse povo lá da Torre de Babel. E diz o versículo de número 9: por isso foi chamada de Babel. Na língua acadiana, irmãos, na linguagem desse povo, Babel, a ideia é da Babilônia, aquela mesma cidade ou império que a gente vai ver no decorrer dos livros da Bíblia. A palavra significa portão de Deus ou dos deuses. Então eles queriam fazer lá com que os deuses ou Deus descesse até eles, porque eles queriam construir um nome famoso para si. Só que Deus confunde, e no hebraico Babel quer dizer confusão. Eles queriam ter um nome para si. Deus diz que o nome deles é confusão. Jogou-eles por terra. Envergonhados e confundidos foram aqueles que não quiseram saber de Deus. Foi o caso de Babel. Mais uma vez o texto vem com a ironia. E o que foi que aconteceu? O cenário final: Deus os dispersou por toda a terra. Dali o Senhor os espalhou, final do versículo 9, por toda a terra. Eu queria que você prestasse atenção, como tem feito até agora. Ao ler esse texto, o que nós podemos aplicar à nossa vida? Sabe o que a gente pode aplicar, irmãos? Nunca podemos esquecer, negligenciar ou negar a presença de Deus ou do seu Filho. Aquele povo quis construir uma cidade sem Deus, queriam ter paz e segurança sem o príncipe da paz. Querido, nós vivemos em cidades de forma igual. Pessoas achando que mudança de governo, mudanças de estrutura vão trazer paz. Só quem pode trazer paz é o príncipe da paz. Não são sistemas políticos, não são impérios, não são formatos. É só a transformação do homem que é pecador. Cristo transformando, o Espírito Santo dando vida àquele que está morto.
dando uma nova natureza, que nós podemos encontrar paz e comunhão. Não adianta viver como se Deus não existisse. Nós vemos pessoas vivendo como se Deus não existisse, não se importando com Deus. O Salmo de número 4, ele traz uma mensagem muito forte e maravilhosa para nós. Versículo 2 do Salmo 4 diz: até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? É um salmo davídico, escrito por Davi, e também é um salmo messiânico. Até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras? Saibam que o Senhor escolheu o piedoso. O Senhor ouvirá quando invocar. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor. Muitos perguntam: quem nos fará desfrutar o bem? Ô irmãos, eu estou lendo o Salmo de número 4. Eu vou ler com os irmãos o Salmo de número 2. A gente vai ler aqui e volta para o número 2. Muitos perguntam: quem nos fará desfrutar o bem? Faz no Senhor resplandecer sobre nós o teu rosto. Vamos para o Salmo de número 2. Porque se amontinam as nações? Se no Salmo 4, escrito na mesma circunstância do Salmo 2, o Salmo, Davi diz: porque se amontinam as nações e os povos tramam em vão, os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: façamos em pedaços suas correntes, lancemos sobre nós as suas algemas. Algo semelhante que nós vimos na Torre de Babel, as pessoas se revoltando contra Deus, querendo chegar à esfera do divino. Versículo de número 4: do céu, do trono dos céus, o Senhor põe-se a rir e a caçoar a Deus. Para aqueles que vivem sem Deus, desprezando a Deus, a Bíblia diz que o Senhor põe-se a rir e caçoar dele. Em sua ira os repreende e em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu monte santo. Versículo de número 9: tu quebrarás, falando desse rei que ele estabeleceu, com vara de ferro, e os despedaçarás como um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência. Autoridades da terra, adorem o Senhor com temor, exultem com tremor, beijem o Filho, para que ele não se ire e vocês sejam destruídos de repente, pois num instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Para aqueles que vivem sem Deus, o salmista diz: beijem o Filho. Sabe qual é a ideia aqui, irmãos? É do próprio Senhor Jesus. Pessoas têm negligenciado Deus, têm negligenciado a salvação de Cristo. Beijem o Filho, para que ele não se ire e vocês pereçam no caminho. Irmãos, a Bíblia diz lá em Hebreus: como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Não adianta viver como se Deus não existisse, como se Jesus não existisse. Nós temos que atentar para as coisas de Deus, para quem é Deus. Também, queridos, o texto mostra para nós, o ponto 2, a vontade de Deus sempre prevalecerá, a sua palavra sempre se cumprirá. O que é que os homens queriam? Construir uma torre bem alta que chegasse até os céus. Eles queriam ficar unidos, queriam fazer o nome deles famosos. Só que Deus queria que eles espalhassem pela terra e povoassem ela. De quem foi feita a vontade, irmãos? A de Deus. Sempre a vontade de Deus prevalecerá. Irmãos, essa ideia de que Deus respeita a vontade humana, não. Deus impõe a vontade dele, a vontade de Deus sempre será executada, irmãos. É a vontade final de Deus. Deus não está fazendo remendo de acordo com a minha e a sua vontade. A vontade final de Deus sempre será estabelecida na terra.
Jó 23:13 diz: mas Ele é Ele, quem poderá fazer-lhe oposição? Ele faz o que quer. Jó 42:2 diz: sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados, impedidos. A vontade de Deus sempre será feita. Esse mundo não está entregue à sua própria sorte, não, irmãos. Há um Deus que governa e a vontade dele será estabelecida. Cristo reina, diz a Bíblia que ele vai reinar até que o último inimigo, que não é Satanás, é a morte, seja destruído. E ele entrega o reino ao Pai. A vontade de Deus sempre será estabelecida. É interessante que tem um trecho comum que nós usamos muito, que diz que a palavra do Senhor jamais volta vazia. Sabe qual é a ideia, irmãos? Não é aquela ideia de que nós temos quando vamos evangelizar, mas ela também faz o trabalho dela, mas é a ideia de que sempre a vontade de Deus é cumprida. Quando Ele manda a profecia, quando Ele fala que o mal vai vir, Ele vem. Quando Ele fala que a bênção virá, ela vem. A vontade de Deus sempre se cumprirá. Nós aprendemos também, irmãos, desse texto, que Deus mesmo é quem provê um meio do homem se aproximar dele, de se relacionar com o próprio Deus. O povo queria construir uma torre que chegasse até os céus, entrasse na esfera do Todo-Poderoso, chegasse até Deus. Lendo engano, não conseguiram. Mas Deus, queridos, esse Deus Todo-Poderoso, Ele vem até nós. Gênesis capítulo de número 28, do versículo 10 a 17, queridos, conta uma história bastante conhecida, que Jacó, ele sai fugindo da sua casa, fugindo do seu irmão, porque o tinha ameaçado de morte. Versículo de número 10, Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando em um determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já havia se posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. Teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que disse: eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão, o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitada. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e de sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá, e eu o trarei de volta a essa terra. Não deixarei enquanto não fizer o que prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida o Senhor está nesse lugar. Mas eu não sabia. Teve medo e disse: terrível ou temível é esse lugar. Não é outro, senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Deus se manifesta, se revela a Jacó, mostrando uma escada. Não é o homem quem faz essa escada, essa ponte para se relacionar com Deus. É Deus que vem. Só que é interessante, irmãos, possivelmente a explicação desse texto, quem dá lá na frente é Jesus. João capítulo 1, versículo de números 47 a 51. O texto da palavra de Deus diz assim, queridos, 47 a 51 do livro, do capítulo 1 do livro de João. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: está aí um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade, quem não há dolo. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Respondeu Jesus: eu vi quando você estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê porque eu disse que eu vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Sabe quem é aquela escada de Jacó?
É Jesus que une o homem a Deus. É Jesus que faz a ponte, irmãos. Não somos nós. Não é o fato de nós darmos dízimo, ouvirmos a igreja. Não é o fato de nós buscarmos a presença do Senhor. É Jesus que é um mediador entre Deus e os homens. É Ele que faz a ponte. Sem Ele, ninguém chega a Deus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim, disse Jesus. Há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. É Ele que é o mediador. Ninguém chega até Deus. É Deus mesmo que proveu, irmãos, o meio do homem chegar até Ele, de se relacionar com Ele. É através de Jesus Cristo. Mas nós aprendemos também, queridos, não só isso, mas que Deus, não só Ele se relaciona, não só Ele cria essa ponte, diferente do povo lá de Babel que achava que conseguiria chegar com os meios próprios. Eles queriam construir uma cidade para haver paz e segurança. Nós podemos aprender também, a aplicar na nossa vida, é que Deus é que fará para si um povo unido e uma cidade com união, segurança e paz. É Deus. Deus os dispersou por sobre a terra. Mas Deus dá uma profecia que vai unir e trazer de volta esses povos. Quando nós lemos no livro do profeta Sofonias, é um livro que não é comum nós meditarmos. No capítulo de número 3, no versículo 8 e 9, diz: por isso esperem por mim, declara o Senhor, no dia em que eu me levantar para testemunhar, decidi ajuntar as nações, reunir os reinos e derramar a minha ira sobre eles, toda a minha impetuosa indignação. O mundo inteiro será consumido pelo fogo da minha ira. Ele reúne todas as nações. Versículo 9: então purificarei os lábios dos povos, para que todos eles invoquem o nome do Senhor e o sirvam de acordo com o mundo. Deus os dispersou, mas é uma promessa de que Ele vai reunir. Sabe onde começa o princípio do cumprimento dessa profecia? Atos capítulo de número 2, versículo 1 diz que chegando o dia de Pentecostes, estavam reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram que pareciam línguas de fogo, que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, devotos a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Estavam espalhados por um mundo aquilo que Deus espalhou. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Como então os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? O Deus que dispersou os povos, um dia Ele vai reuni-los. Começa a cumprir em Atos. Pessoas de outras regiões que falavam outras línguas, ao ser proclamado o Evangelho, eles entenderam o Evangelho, mesmo sendo noutra língua. Um dia, Deus vai reunir esse povo numa cidade, não construída por nós. Apocalipse capítulo de número 20, diz que João viu aquela cidade que descia dos céus. Não é a Babel que o homem constrói para ter segurança, mas é uma cidade que Deus é o arquiteto e construtor, como diz o livro de Hebreus. Ela desce dos céus. É uma cidade que os muros têm por fundamento não pedras grandes, mas pedras preciosas. Quem jamais colocaria pedras preciosas para o fundamento de um muro? E ela toda é revestida de ouro. Quem já viu isso? No máximo, nas melhores ruas nós vemos asfalto. Essa cidade, ela tem como fundamento dos muros pedras preciosas, e ela toda é feita de ouro puro. Desce de Deus, adornada como uma noiva para o seu noivo.
Sabe que cidade é essa? A Nova Jerusalém, que Deus preparou para você e para mim. É uma cidade, como diz Pedro, onde habita justiça e paz. É nessa cidade, queridos, onde não vai precisar de sol, porque quem estará lá é o sol da justiça. Não precisará de sol, porque é o Cordeiro que a iluminará. É a glória de Cristo que vai resplandecer nessa cidade, onde vai ficar de fora os cães, todos aqueles que praticam o pecado, não vai haver nada impuro. Enfim, o projeto que o povo de Babel tinha pensado, sem confiar em Deus, Deus fará para nós. E nós iremos habitar nesse lugar para a glória dele. Se você não tem essa confiança que está aqui, você é convidada nessa noite a abrir seu coração e receber esse Deus que preparou isso para nós. Eu só tenho que agradecer a você, telespectador, que esteve conosco, e não tenho dúvidas que Deus falou profundamente ao seu coração. Amanhã você estará conosco ouvindo um outro irmão presbítero da Igreja do Calvário. Que todos tenham um dia abençoado, que Deus derrame luz na sua vida, nas decisões que você venha tomar no decorrer de todo este dia. E até amanhã. Muito cansado estou, mas procuro o Senhor. Dele é a voz que eu almejo ouvir. Na gloriosa manhã ou à noite a dormir, haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim. Nem a sombra da noite ali eu verei. Haverá paz no vale pra mim. O sol surgir no horizonte além e mostrar todo o vale em flor, eu ali quero estar muito alegre a cantar na presença do meu Senhor. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim. Nem a sombra da noite ali eu verei. Haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim.